Paz, Senhor. Eu sou a Anistai, superintendente do EBD Canoas, e recebi através do irmão Rudinei e da irmã Diana, superintendentes do EBD Canoas Norte, esse honroso convite para participar da videoaula da lição 5, ministrada nesse próximo domingo em todas as escolas dominicais. O título da lição é a desacralização da vida no ventre materno. O textual está em Lucas 1:31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Desacralização quer dizer retirar o caráter sagrado de algo ou de alguém, fazer com que deixe de ser considerado divino, sagrado e inviolável. O nosso comentarista, que é o pastor Douglas Batista, ele inicia o comentário dessa lição falando que as escrituras valorizam a vida desde a concepção no ventre materno. Só que as ideologias vêm tentando desmistificar, tirar o valor, determinar quando que a vida começa, se é quando a criança nasce, sai do útero, ou se é quando esse bebê é concebido. Só que para nós que cremos em Deus, nós sabemos que a vida, e Deus determinou assim, é desde a concepção. E desde a concepção, até não importa a idade, só o que muda para Deus é o tamanho da massa física. A vida é uma só. É uma linha contínua. Desde a concepção, o Senhor já valoriza a vida. De uma vida que está dentro do ventre ou uma vida que está aqui fora. Para Deus, somos seres únicos, criados por Ele e está determinado por Deus. Então, nós cremos assim, como igreja, como instituição Assembleia de Deus, nós cremos que a vida ela começa desde a concepção no ventre materno. O primeiro tópico da nossa lição é a concepção de Cristo. E nós sabemos, aprendemos isso desde as histórias bíblicas da nossa infância, de programação, que como se deu a anunciação do nascimento de Jesus, que quando Gabriel ele vai até Maria e ele anuncia que ela é agraciada. Há uma diferença nisso entre dizer que Maria é cheia de graça. Maria foi agraciada, ela foi achada entre todas as mulheres da época, uma mulher agraciada, digna pela sua fidelidade, pelo seu comportamento, pela sua conduta. Ela foi achada em condições de gerar o Filho de Deus. E Gabriel então vai até Maria e comunica que sobre ela desceria o Espírito Santo e ela então conceberia o Filho, que era o Filho de Deus. Nós sabemos que ela se assustou porque era uma donzela, uma moça virgem, e quando o anjo anuncia que ela estaria grávida do Filho de Deus, elas fazem essa pergunta para Gabriel, que como se daria isso, porque eu sou moça que não conheço varão aí. E o Gabriel fala, então explica para Maria que o Espírito Santo que faria essa obra da concepção de Jesus no ventre dela. Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, que seria um milagre, que o Espírito Santo então desceria sobre Maria e essa semente do Filho de Deus seria colocada dentro do ventre dela. E ele seria santo e chamado Filho de Deus. Maria, quando ela ouviu esse anúncio, ela já começou a preparar em seu coração essa grande missão que seria gerar uma criança especial. Ela não duvidou. Ela não pediu uma confirmação, ela não pediu um sinal, ela acreditou. Ela até fez esse questionamento de que forma se daria essa concepção, mas ela acreditou e começou a guardar em seu coração. E durante toda a trajetória de Maria, se nós observarmos, nós podemos ver que sempre ela guarda em seu coração as coisas que aconteciam, porque ela acreditava no que Deus tinha preparado para a vida dela, de criar essa criança que seria tão especial, Filho de Deus. Ela não pediu, mas o anjo confirma que era da vontade do Senhor essa criança, que era de Deus esse milagre que aconteceria na vida dela. E ele anuncia que a sua prima, Isabel, que já era uma mulher idosa, estéril, estava grávida de uma criança também.
para comprovar que era um milagre essa concepção do Filho de Deus, então ele anuncia para ela que a sua prima Isabel também esperava uma criança. E ela já estava de 6 meses de gestação. E ele fala que ela que era chamada estéril vai conceber um filho. Porque para Deus nada é impossível, está escrito em Lucas 1:31. O subtópico 3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano da dádiva da procriação. E por isso o nascimento dos filhos ele é uma recompensa. Os filhos não são nossos, nós como mulheres geramos a criança em união com o fruto de um casamento, é gerada uma criança, mas é uma dádiva do Senhor. E a vida ela é dada por Deus e somente Deus tem o poder de tirar a vida, de dar uma vida por encerrada. Sabemos que muitas mulheres têm sofrido com a dor da infertilidade, de não poder gerar um filho. E isso acaba se tornando um obstáculo para a realização do sonho da maternidade para muitas mulheres. Entre elas, uma delas era Isabel, e sabemos de tantos outros casos na Bíblia. Por exemplo, as mulheres dos patriarcas bíblicos, todas eram estéreis. E o Senhor entrou com providência no tempo certo, no momento certo, porque para tudo há um preparo e para tudo há um propósito. E no tempo certo, o Senhor permitiu que essas mulheres concebessem filhos. Isabel, ela trazia João no seu ventre. João, ele seria o precursor do chamado de Jesus, do ministério de Jesus. Ele que começaria anunciando lá no deserto que Jesus estava vindo, que era necessário que o povo se arrependesse, que o povo se convertesse dos seus maus caminhos e acreditasse no Filho de Deus. Então Isabel já gerava o precursor do ministério de Cristo. Então esse foi o nosso primeiro tópico, a concepção de Cristo. Então nós podemos já saber que a vida ela é preciosa. E como eu falei anteriormente, ela é uma linha contínua desde a concepção. Só mudando o formato da massa. Pode ser um pequeno bebê de meses de vida, uma criança na sua infância, com 5, 7 anos, ou um adolescente ou um jovem. Para Deus só o que muda a massa física, porque para Ele é uma linha contínua entre a vida e quando Ele determina o final dela. O segundo tópico da nossa lição é a cultura da morte. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre as pautas dessa cultura, que fazem parte da agenda progressista, é a apologia ao suicídio, que uma pessoa tem o direito sobre a sua vida. A eutanásia, que é um suicídio, só que é um suicídio assistido e praticado, geralmente por médicos, por enfermeiros, a pedido da pessoa. Ela decide interromper a sua vida, mas ela não tem coragem para ela fazer esse ato contra si. Então, em alguns países, por exemplo, a Suíça, é permitido a eutanásia. E a controle de natalidade, que tem sido difundido desde o início do século passado, com ditas mulheres estudiosas que queriam ajudar outras mulheres a que pudessem ter mais oportunidade, não gerar tantos filhos. E tudo isso faz parte de uma agenda para diminuir o valor da vida humana em várias áreas, em vários sentidos. Dentre a cultura da morte, o principal, algo que se fala entre os que pretendem fazer isso, os que querem propagar isso, mas não continua sendo algo velado, é a eugenia. A eugenia, ela pega a seletividade humana, que tem direito de viver quem é considerado perfeito, sem nenhum problema, sem nenhum defeito genético, sem nenhum problema hereditário. E isso é algo que é muito difundido, que a mulher, já entrando então no assunto do segundo subtópico, que é o direito do corpo, que uma mulher ela tem o direito de interromper uma gestação do momento que ela sabe que essa criança vai ter alguma privação, vai ter algum problema, que tem algum problema genético e hereditário, que ela tem esse direito.
de interromper essa gravidez com o motivo de que essa criança não sofra. Mas nós sabemos que é um sentimento totalmente egoísta, porque a pessoa não quer passar esse trabalho, não quer ter um envolvimento com uma pessoa que vai ser mais ainda dependente dela. A mãe, ela é o meio pela qual a vida vem ao mundo. E muitos tratam essa criança que é formada no ventre como um órgão, como algo que possa ser descartado. Não se aplica meu corpo, minhas regras, quando se trata da vida de outra pessoa. Se é a minha vida, o meu corpo, as minhas regras, essa vida que está dentro do ventre dessas mulheres também é uma vida. Também deveria ter o direito, mas é negado quando é interrompido. A vida para Deus, ela é inviolável, ela é um dom de Deus. Então, ninguém tem o direito de decidir sobre a vida de alguém. Nós temos que pregar como igreja que a vida ela é inviolável, que a vida é preciosa e que Deus nos deu esse dom tão lindo de gerar vidas para a honra e para a glória do Senhor. O terceiro subtópico, que é a prática do aborto, então nós sabemos que o aborto é a interrupção de uma gravidez e é tratado como aborto sempre antes dos 6 meses de gestação. Países já do Mercosul estão permitindo aborto com até 3 meses de gestação a mulher pode, mas até o 6º mês de gravidez é considerado aborto. Por quê? Porque a partir do 6º mês de gravidez, a criança ela já tem condições de sobreviver fora do útero. E já vimos tantos casos de crianças que nasceram até antes dos 6 meses de vida e sobreviveram. Ficaram tempos internados em incubadoras, sendo tratados. E Deus tem abençoado a ciência, Deus tem usado os médicos que cada vez mais conseguem dar um suporte para a mãe, para essa criança passa assim por um período tão difícil, mas sai dali vitoriosa, com a vida restaurada, com uma vida normal. E eles querem então pregar que a mulher tem esse direito de interromper uma vida. Se você for pesquisar a fundo a história de quem já cometeu esse ato, vocês podem ver que até pessoas, médicos, enfermeiros se arrependeram, se converteram ao Senhor, pediram perdão por esse ato, quando entenderam que é uma vida, quando ouviram aquele coração batendo ali, entenderam que é algo precioso sim. Na lei mosaica, provocar o interrompimento da gravidez de uma mulher era um ato criminoso e era passível com morte também, se assim fosse decidido pelos juízes na época. Se fosse algo intencional, que aquela mulher acabasse perdendo o bebê, por exemplo, por uma briga que fosse causada e ela fosse envolvida sem querer, atingida e causasse a morte, a pessoa que causou aquilo também perderia sua vida. Os intérpretes da lei nos falam, lá nos 10 mandamentos está que não matarás. E muitos não entendem por tratar como algo sem valor, aceitam que uma criança pode ser morta dentro do ventre materno, mas não pode ser morta ali fora. Que existe uma diferença entre a vida, mas para Deus a vida ela é inviolável. A vida é um dom de Deus e ela não pode ter alguém que decida quando e de que forma. Deus é o dono da vida, Ele que deu e Ele que tira. O terceiro tópico da lição é a sacralidade da vida. A vida ela é inviolável. A vida humana ela é sagrada desde que Deus, lá no jardim do Éden, criou o homem e soprou sobre ele o fôlego de vida. Depois o homem criou a mulher, deu vida a ela, deu o dom de gerar filhos. Então, para Deus, a vida tem um valor
inestimável. Não tem como estimar o valor de uma vida, o valor de uma alma para o Senhor. E nós temos que continuar pregando que a vida, ela deve ser defendida. O direito da vida. A minha que está aqui, de uma criança que precisa ser defendida, de um bebê dentro do ventre materno. O valor da vida ele é absoluto e ele deve sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. O princípio da defesa humana, desde a concepção do útero até, como foi falado já anteriormente, essa linha contínua, desde a concepção, tem que ser defendida. A mesma vida que é defendida aqui fora, pelos direitos humanos, pela luta do direito, da melhoria de vida, de educação, de melhor trabalho, tem que ser lutado também por alguém que não é defendido, não tem esse direito. Então, nós não podemos aceitar manipulação da nossa mentalidade. Não podemos aceitar que alguém, infelizmente, tem manipulado a mentalidade de cristãos também. Alguns teólogos defendem, sim, que a Bíblia foi um livro escrito por homens que precisa ser modificada, alterada, transformada. Mas nós pregamos que a vida ela é inviolável. Deus dá a vida e Deus tira a vida. O começo da vida, que é o segundo tópico, as escrituras elas são incisivas em dizer que a vida começa desde a concepção. Jeremias ele afirma que até antes disso, que antes que te formasse no ventre da tua mãe, Deus já sabia dos nossos dias, já sabia da nossa vida. É Ele que forma o ser vivo. E Davi depois ele reafirma isso, que o Senhor ele nos sonda e nos conhece. Desde antes, desde o princípio, o Senhor ele nos sonda e nos conhece. Está lá em Jeremias 1:5, depois em Salmo 139:13. E Davi, ele afirma que Deus vê o embrião ainda sem forma, sem um formato de um bebê completo ainda, porque nós entendemos e estudamos isso na escola, que leva um tempo até que aquele bebê se forme. Mas o Senhor, antes disso, ele já sabia os nossos dias e ele defende a vida. Encerrando, então, a nossa lição é a posição cristã. Nós, como igreja, nós não podemos ter medo de pregar a vida, pregar a defesa da vida. Que o Senhor, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos conhece. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Somente Ele tem esse poder. E nós, como igreja, nós temos que instruir essas futuras gerações, instruir as jovens que são da nossa igreja, os jovens casais, a nossa sociedade, os nossos alunos, a não temer e a defender a vida, desde o ventre materno, até o momento que o Senhor decidir que aquela vida está pronta, que encerrou um ciclo aqui na Terra. E nenhuma vida pode ser negociada, nenhuma vida tem mais valor que a outra. A vida da mãe não tem mais valor que o do filho. E a vida do filho também não tem mais valor que a da mãe. Porque muito se diz que às vezes é necessário decidir entre a vida da mãe e do filho. Se o filho sobreviver, a mãe não sobrevive. Mas nós cremos que Deus pode entrar com providência e operar um milagre. E aquelas duas vidas serem salvas através do poder de Deus. A nossa conclusão nos diz que a gestação e a criação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Jesus no ventre de uma jovem mulher certifica a sacralidade da vida intrauterina. E continuamos pregando que a interrupção de uma gravidez em qualquer tempo é um ato criminoso, é um ato inviolável, é um ato que viola a vida humana, o direito dessa vida se completar, sair de fora do ventre e ter uma vida, então, aqui fora, vivendo uma infância, uma adolescência, sendo um jovem, sendo adulto. A vida ela é preciosa e precisa ser defendida. Eu agradeço o convite, então, da EBD Canoas Norte,
e que possamos ter coragem nos dias que nós vivemos, entre a propagação da maldade, como diz essa nossa revista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, continuarmos defendendo a vida, defendendo a nossa fé cristã. Deus abençoe a todos.